Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Reis 19. Vamos ler só o 2, o 3 e o 5, que vai falar assim. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua alma como a um deles. O que vendo ele levantou-se para escapar com vida e foi-se e veio a Beceba, que é Judá, e deixou ali o seu moço, o 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Elias era um profeta, né, muito usado pelo Senhor. A palavra do Senhor vai falar que Elias ali, ele lançou uma palavra, né? E ele falou, né, que sobre a palavra dele não choveria, né? E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor fez. E durante, né, aqueles 3 anos ali não houve chuva sobre a terra. A palavra do Senhor também vai falar que Elias ali, ele matou, né, muitos profetas ali de Baal, né, que se levantaram com engano para enganar o povo. E ali, quando o Senhor mostrou que o Senhor era na vida dele, ali, aqueles profetas ali foram exterminados. E a palavra do Senhor vai falar que quando Acabe, né, fez saber a Jezabel tudo o que tinha acontecido, né, tudo o que Elias tinha feito, por meio, né, do Senhor, Jezabel ali se levantou com fúria, né, com ira, porque Jezabel, ela era uma mulher ruim, né, era uma mulher muito má e ela gostava, né, daqueles profetas ali que faziam tudo que não agradavam ao Senhor. E ali aquela mulher, ela se levantou com grande fúria, né, quando ela soube que aqueles profetas de Baal ali tinham sido mortos por meio de Elias. E a palavra do Senhor vai falar que ela mandou uma palavra para Elias, né, através de um mensageiro, falando que Elias ia terminar, né, como aqueles profetas ali mortos. E a palavra do Senhor vai falar que este homem era um homem muito usado pelo Senhor. Mas aquela palavra ali, né, que foi liberada ali sobre a vida dele, que ele recebeu, ali causou um grande efeito ali na vida dele. E o Senhor já começa falando conosco aqui, né, através da palavra dele. Irmãos, tem palavras que vêm como uma flecha mesmo, tem palavras que vêm para destruir, para matar, para desmotivar. E assim aconteceu na vida de Elias. Ali ele se amedrontou, né? E ele saiu, né, para escapar com vida. E não é que foi errado, né, Elias sair, né, para escapar com vida, porque tem situações que você vai ter que sair mesmo. Mesmo você sendo um homem de Deus, mulher de Deus, é melhor você sair. É melhor você escapar. A palavra do Senhor vai falar que o anjo do Senhor apareceu, né, a José em sonhos, quando Jesus era pequeno, era um bebê. E a palavra do Senhor vai falar que o anjo, né, falou para ele: desce ao Egito, né, porque procuram a morte do menino. E a palavra do Senhor vai falar que ele ainda de madrugada ele saiu, né, para livrar o Senhor Jesus. Então, se Jesus, né, que era o Filho de Deus, o Senhor deu ordem para que José saísse, né? Como que Elias também, né? Não ia obedecer, né? Aquela voz do seu íntimo, né? Que lhe amedrontou ali, fez com que ele escapasse. E não porque ele era medroso, não porque ele não confiava no Senhor. É porque tem momentos que a gente vai ter que se retirar mesmo, né? De lugar, de ambiente, para escapar com vida. Até porque a palavra do Senhor também vai falar, né, que nós não devemos tentar o Senhor. Não é porque
somos homens de Deus, mulher de Deus, homem e mulher de oração, que você vai tentar o Senhor. Não. Se precisar sair, saia. Ainda que você venha levar nome, né, de medroso, de covarde, não dê ouvidos, né, a vozes contrárias, a vozes que não é do Senhor. Se o Senhor mandar sair, saia. Faça como Elias. Mas Elias saiu, mas aquela palavra não saiu dele. Ele ficou desanimado. E a palavra do Senhor vai falar que ele ali deixou o seu moço, né, e continuou caminho de um dia ali no deserto. E ele andou. E a palavra do Senhor vai falar que ali ele chegou, né, debaixo de um zimbro, e ali ele deitou e ele dormiu. De tão desanimado, de tão cansado, que tem palavra que ela lhe destrói totalmente. E o Senhor está falando conosco, né? Cuidado com palavras, não deixe que palavras contrárias, né? Que palavras que não veio do Senhor possa penetrar, né, no seu coração, no seu íntimo, e lhe amedrontar e lhe desanimar de uma tal maneira como aconteceu aqui com Elias, né? Este homem era um homem de Deus usado pelo Senhor, mas ele era humano. Ele era humano, assim como nós somos. E ali ele se deixou abater, desanimar. Mas ali o Senhor foi, né? E o Senhor enviou o seu anjo, o Senhor, né? Ali o animou. E o Senhor o alimentou. E o Senhor também fala conosco. Não deixe de se alimentar. Porque quando você para de se alimentar, aí o desânimo bate mesmo com força. O desânimo chega, né? Para te destruir mesmo. E através dessa palavra aqui, lá com Elias, a palavra do Senhor vai falar que o anjo animou, né? E o anjo alimentou. O anjo deu pão e deu água para ele, né? Para que ele viesse, né, a recobrar ali as suas forças. E no nosso caso, o nosso pão, a nossa água é a palavra do Senhor. Não deixe de se alimentar dessa palavra, né? Porque quando você não se alimenta, você fica fraco, você fica desanimado. Mas quando você se alimenta diariamente, né, dessa palavra, desse pão vivo aqui que o Senhor nos deixou, aí o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos ajuda. E a palavra do Senhor vai falar que ali aquele anjo tocou e ele comeu, e ele bebeu e ele tornou dormir. E o anjo tornou tocar, tornou acordar e falou para ele de novo: come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. E o Senhor fala conosco: come e bebe, porque longo é o teu caminho. Se tu não comer, se tu não se alimentar aqui dessa palavra que o Senhor deixou, né? A gente não vai ter força de continuar o nosso caminho, a nossa jornada, né? E o Senhor, quando Ele nos escolhe, Ele não nos quer, né, estagnado, não nos quer deitado. E não quer errado, né, dormir, descansar. Todos nós temos que dormir, descansar. Mas o Senhor está falando, né, é de um dormir que você não tem forças, né, para se levantar. Que você não tem forças para buscar o Senhor. Se você não buscar o Senhor, não buscar se alimentar, né, dessa palavra, você não tem forças para prosseguir. Irmãos, você pode ver que muitas vezes é assim, você começa, né, nenhum propósito de oração, nenhum propósito, né, de palavra. Eu vou ler tantas palavras por dia. Aí você começa, né, lendo, buscando, e ali você está se sentindo mais forte. Ali o Senhor vai te dar mais entendimento da palavra. O Senhor vai começar a lhe revelar a palavra de maneira diferente. Agora para você ver. Para uns dias para você ver. Aí você volta, parece que nada entra na mente, parece que você não consegue entender nada. É uma fraqueza, é um desânimo. E o Senhor está falando: não pare, né?
de se alimentar dessa palavra, para que o desânimo não venha bater na sua porta, para que o desânimo, né, não venha te derrubar, assim como quis, né, fazer com Elias. Não fez porque o Senhor não permitiu. O Senhor ali o animou, o Senhor ali o alimentou. E é assim que o Senhor quer fazer conosco, né, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que ali Elias, quando o Senhor alimentou de novo, com a força daquela comida, Elias, ele caminhou, né? 40 dias e 40 noites. Então, quando você é alimentado pelo Senhor, você tem forças para andar, você tem forças para prosseguir. Agora, se você parar de se alimentar, as suas forças são pequenas. Você para, você estagna, e não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. E através dessa palavra o Senhor fala, né, conosco. Não pare de se alimentar. Porque se você parar, você não vai ter força para prosseguir. Se você parar, você não vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para me compartilhar com os irmãos, né? Que o Senhor, Ele quer nos fortalecer, nos alimentar através da palavra dEle, para que não venhamos, né, desanimar, para que não venhamos parar na caminhada. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, por nos animar através da Tua palavra. Pai, continua falando conosco, continua nos livrando, nos guardando, nos protegendo, Pai. E desde já eu te peço que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E também que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.